Bom, vamos lá. Confiabilidade, né, e taxa de falhas, né? Então vamos começar a entrar aí mesmo agora na nossa disciplina, né? Mas na aula passada aprendemos já a fazer gráfico de evento que dá para começar a entender. Então a gente já falou um pouquinho, né? Confiabilidade é o que a gente quer é a capacidade do equipamento, o sistema desempenhar uma função ali requerida sob as condições específicas, né? E na verdade nada mais é que manter esse meu equipamento ali em disponibilidade, né, com o seu desempenho satisfatório. E a disponibilidade aqui ó, é a probabilidade do equipamento ou sistema estar em condições de executar a sua função. Né? E a mantendo a habilidade, né, capacidade do equipamento, sistema ser mantido ou realocado em condições de execução. Então tudo aí, né, interligado. Então olha só, confiabilidade, né, é aqui o Rzinho. E a probabilidade de falha, né, vamos chamar aqui ó, com esse Fzão, depois a gente vai ver o nome que a gente chama dele, mas eles são o que? O contrário, né? A minha confiabilidade, né? Vamos supor, o meu equipamento está aqui, ó, confiabilidade 1, que é 100%, né? Então, qual a probabilidade de falha? Vai ser zero, se a confiabilidade é 100%. E à medida que a minha confiabilidade vai diminuindo, a probabilidade de falha vai o quê? Aumentando. Né? Então a minha confiabilidade é igual a 1 menos a nossa probabilidade de falha. Né? Essa aqui é a curva básica aí da confiabilidade. Então, a confiabilidade, pessoal, a gente tem dois tipos, né? Que é o inerente e o operacional. O inerente é aquele, né, que ocorre no início, né? Aquilo que a gente fala muito que é fala no começo, que é do amaciamento, né? No início da operação, que pode ser devido a problemas de projeto, problemas de fabricação, problema de montagem, né? Então isso tudo ali pode ocorrer, né, inicialmente no equipamento, né? Uma falha de projeto, fabricação, montagem, mas também podem ocorrer ao longo, né? Dependendo de um tempo maior ainda, isso aí também pode influenciar. Mas a operacional aqui que tem é devido ao tempo de operação. Então são os desgastes já ao longo ali do tempo, né? Que é devido aqui, como eu falei, ao desgaste, ou corrosão, ou devido à fadiga, né? Falhas aleatórias ali, operação, que seja, ou acidentes operacionais, entre outros, né? Que a gente vai dar um detalhamento, né? Um pouco nesses tipos aí quando a gente for falar de curva da banheira. Então, o objetivo da manutenção, né, é manter a confiabilidade operacional do equipamento dentro de um patamar mínimo de performance, né, necessário para a produtividade ali. Então, vamos ter confiabilidade ideal, né, como falamos ali, ó, é o 1. Então, a gente tem o que? Pode ter a falha na concepção, falha do projeto, falha na fabricação ou falha na montagem. Então, essa confiabilidade inerente ali, né, já vai deixar o que? Que ele inicia ali, né, com menor de 100%. Né? Então, o nosso gráfico ali, a nossa nunca tem uma confiabilidade de 100% devido ali a essa confiabilidade inerente. E a partir de sair, né, saindo da implantação, a gente vem para operação, que aí é os processos normais de avarias, como a gente falou, os desgastes, a corrosão, aí pode ter o que? Falhas na operação, falha na manutenção, né? E a confiabilidade aqui, ó, operacional, que a gente pode estar implementando para quê? Para melhorar. Que aí sim é o que? Melhorias, né? Eliminando falhas ali na implementação. Então, os equipamentos ali ó, não falham, quem falham são os seus componentes, né? De maneira e tempos ali diferentes. Então, o conhecimento do modo da falha do componente crítico ali do seu equipamento é necessário para poder você controlar ali, né? E determinar a confiabilidade, né? Então, e definir o principal ali, estratégias da sua manutenção.
Então é importante, né? Por isso que é ter esses dados, saber a falha, qual que foi o componente, né? Ali, o que foi executado na manutenção. Isso tudo você já estudado na disciplina de manutenção industrial. Então, os pontos básicos sobre a aplicabilidade do conceito de confiabilidade, né? Nem todo componente tem o quê? Uma idade certa. Então, revisão geral para assegurar a confiabilidade operacional do equipamento, né? Então tem o que? Componentes que são falho relacionado com o tipo de operação, o tempo de operação, o meio que ele está ali. Então você tem várias, né, situações em relação a isso. Não é o mesmo devido sair o componente que vai estar atuando ali, né, para um ou para outro, que vai ter ali sempre aquela idade certa, né? Principalmente a operação, né, é muito importante em relação a isso. E um problema muito grande, né, que a gente tem ali para falha de equipamento, é responsável por uma grande quantidade dessas falhas, é o que? É o erro humano, né? Então, ali, ó, um exemplo aqui, ó, de bombas centrífugas, né? Então você tem, ó, o defeito e deficiência de manutenção, representado por um maior número de incidentes, né? Erros de montagem, depois condições de serviço em desacordo com o projeto, né? Que aí é praticamente como se fosse uma operação inadequada também, erro de fabricação ou processo, problemas de projeto e, por último, ali os defeitos de materiais. Então vê, né? Lógico, como o ser humano aí está envolvido em tudo, né? Mas é o grande responsável aí pelas falhas. Então, a manutenção preventiva ali, ó, tradicional, que é por tempo, né? Então a gente tem o que? Também a manutenção preventiva baseada ali na condição. Então a gente busca, né, esse aqui para a gente estar melhorando, né, a confiabilidade ali, né, e aumentar a produtividade do nosso equipamento com as técnicas aqui, ó, preditiva, né? Então vamos lá. Função de confiabilidade, né? Como nós falamos aqui, ó, representada aqui pelo Rzinho, né? Então é definida ali, ó, como a probabilidade que um sistema vai funcionar durante um período de tempo. Então, esse tempo de falha, né? Ele vai ser ali, ó, tem que ser maior ou igual a zero. Até ali, né? Vai ser expressa aqui, como falou, ó, a nossa função em função do tempo. O Tzinho, né, é o instante ali, ó, do período no qual ele vai estar sendo observado. Então, o componente falha em T ou após T tempo, né, que a gente vai estar ali analisando. Então, como a gente falou, né, nosso tempo inicial, 0, seria o que? A confiabilidade 1, que é 100%. Né? Então, limite do nosso tempo tendendo ao infinito, né? A nossa confiabilidade ela é aqui igual a zero. Então, a nossa confiabilidade aqui, né, sempre vai ser o que? Maior ou igual aqui a zero, né? Então, a confiabilidade, né, ela é decrescente, né? Ela não vai ali estar crescendo ao longo do nosso tempo, né? Então, ela sempre, né, sempre que vai ter avançando o tempo, eu vou ter aí essa minha confiabilidade diminuindo. Então, a função de confiabilidade pode ser interpretada ali, ó, de duas formas, né? Para determinar a probabilidade do tempo ali tá da confiabilidade em relação ao tempo que ele vai estar trabalhando, e nem sempre, né, ó, a gente tem aqui, ó, uma função aqui, ó, para o nosso tempo. Pode dizer o que? Equipamentos feitos, um por fabricante, 2, são superior ao outro feito por um fabricante, 1. Quanto à confiabilidade, quando a gente observa. Então a gente tem a mesma, né,
equipamento, mas feito por fabricantes diferentes. Então isso aí vai influenciar lá naqueles fatores anteriores, né, de projeto, no outro que vai ter essa diferença de confiabilidade de acordo ali com o fabricante. Então, aqui como nós mostramos já anteriormente, né, da curva base de confiabilidade, que ela é o que? Da nossa probabilidade de falha, que é a função de distribuição acumulada, né, que é CDF, que é o Fzão. Então, o R é o 1 menos o F. Então, da mesma forma, só aplicando ali a matemática, né, o F é 1 menos o R. Nesse caso aqui, a nossa função de distribuição acumulada, né, a probabilidade de falha, inicialmente a probabilidade é zero. E à medida que o tempo vai passando, né, a função ali, a probabilidade é de 100% que ele vai vir a falhar. Então, neste caso aqui, ela é uma função ali monotônica ali crescente, né? Então, outra que a gente tem outra função, né, que é a de densidade de probabilidade de falha, que é o Fzinho, né, que nada mais é que a derivada da probabilidade de falha, que se for substituir é igual a menos ali, né, da derivada da nossa confiabilidade. Então, também aqui, ó, né, vendo em inglês que é o PDF, né? Então, a nossa função de densidade, né, descreve a forma da distribuição do tempo de falha. Então, a área dele aqui, ó, vai ser aqui aproximadamente 1, né, essa representação. Então, integrando aqui, ó, de 0 a infinito para a nossa função, ela tem que ser aqui, ó, 1, por tempo aqui maior ou igual a zero. Então, as funções, né, que a gente viu até agora, ó, é de confiabilidade, da probabilidade de falha e da densidade, né, de probabilidade. Então, a gente pode o quê? Trabalhar com essas três funções, né? Então, com os dados da falha ali, ó, definindo as funções, né, a gente vai ter a função de confiabilidade e a de distribuição acumulada de falha, a de probabilidade de falha. Então, aqui, ó, só trabalhando aqui, ó, matematicamente, né, outras situações para chegar na confiabilidade. Então, tem diversas formas ali, né, que a gente pode estar trabalhando, né, algumas equações para determinar. Então, tendo aqui, ó, a nossa densidade de falha, a gente consegue determinar a probabilidade de falha e a confiabilidade. Então, é importante aqui ó, notar que a nossa função de confiabilidade, né, e a função de distribuição acumulada, representados aqui na área definida aqui, ó, para a nossa função ali de densidade de probabilidade. Então, antes, se eu tenho esse meu período aqui, ó, né, T0, o F de T0 é a probabilidade da falha antes desse tempo. E o R de T0 é a probabilidade de que a falha ocorra após esse tempo, né? Então, aqui, ó, em cima do nosso tempo, né, que a gente vai saber aqui, né, que para probabilidade de falha é antes e a confiabilidade de falha que tem ali é após. Então, olha aqui, ó, a probabilidade de uma falha ocorrer entre o instante T1 e o instante T2, né, que é esse espaço aqui, ó, na nossa função, né, no nosso gráfico aqui de densidade, né? Então, vai ser o que aqui, ó? Eu posso, né, para nossa densidade, colocar os meus limites de integração. T1 para T2 de F aqui de T, né? Aonde aqui eles são quem? O Fzão de T2 menos o Fzão de T1, que é igual ao R
de T1 menos o R de T2. Então, temos que estar atento, né, em relação a isso, porque aqui é o T2 menos o T1, já que é o que está antes, e aqui é o T1 menos o T2, já que a confiabilidade é o que está após. Então, olha aqui um exemplo. Dada a seguinte função de densidade de probabilidade para o tempo de falhas, né, em horas de operação de um compressor. Então, ele me deu essa função de densidade. 0,001 sobre 0,001t mais 1 ao quadrado. Isso para t maior que zero. Qual é a confiabilidade para uma missão de 100 horas? Então, ele vai entrar em operações com o meu compressor. Em 100 horas, qual que é a confiabilidade que ele tem? Né? Essa é a letra A. E a letra B, qual é a probabilidade de falha deste compressor entre 10 horas e 100 horas? Então, olha aqui, ó. Primeiro ele quer a confiabilidade, né? Então, tá aqui a nossa função. Eu sei o que? Vamos aproveitar aqui já, vamos determinar a probabilidade de falha, né? A gente sabe que é de 0 a t pela densidade de falha. Então, como ele quer 100, vai ser de 0 a 100. Integrando aqui de 0 a 100, né? Integrando ele aqui, eu vou ter meus limites de integração, aonde a minha função aqui é 0,0909. A minha confiabilidade é 1 menos a probabilidade de falha. Então, 1 menos isso daqui, né, que eu vou jogar nesse ponto, a gente tem que a confiabilidade é 0,909, que é igual a 90,9% para 100 horas de operação. E a letra B, né, ele quer ali, ó, a mesma, né? Então, aproveitamos aqui, só que os limites de integração que ele quer de quem? É de 0 a 100. De 0 a 100, de 10 a 100. Então, aplicando aqui, ó, a probabilidade de falha do compressor de 10 horas e 100 horas vai ser o quê? Resolvendo a conta, 8,11%. Uma outra função aqui, né, que é a função de taxa de falha, né? Então ali, né, ou força de mortalidade instantânea, né, que ali é o período ali das falhas ali que vai ter. Então, a probabilidade de falha, né, por unidade de tempo de componente, né, uma vez tenha sido ali operado em relação ao nosso tempo. Então, a nossa taxa de falha, ela é quem? Ela é a densidade de falha sobre o coeficiente, a confiabilidade, né? Então, a nossa taxa de falha, né, vai ser em cima aí, né, dessa situação. Então, a taxa de falha, probabilidade condicional de falha por unidade de tempo instantânea, né, dado que o componente, o sistema ali, já esteja operando até um instante t. Então, o que acontece? Ele vai estar operando até o instante t, né? Então, esse é o tempo. Então, no intervalo de tempo, o tempo que a gente vai estar analisando é quem? É o t mais o ΔT, né? Então, quem que eu vou ter aqui, ó, minha confiabilidade? Ó, é o RT menos, ó, que a gente tem ali de t mais o ΔT. Então, a probabilidade condicional, né, no intervalo de tempo é de t até o t mais ΔT. Então, aqui, né, como se eu tenho o meu t, aqui se fosse separado por tempo, não teria menos o RT, mas menos aqui o R do ΔT. Então, aqui vem só um desenvolvimento, né, aonde chega aqui, ó, para mostrar, né, que a nossa taxa de falha é a densidade sobre a confiabilidade. E a taxa de falha acumulada, né? Então, o anterior ali, ó, eu vou ter ali aquele meu ΔT, né, como se fosse aqui, ó, o meu tempo,
Em cima desse espaço de tempo, eu vou ter uma quantidade de falha. Nesse pedaço de tempo, eu tenho outra quantidade de falha. Né? Supor que aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5, aqui eu vou ter 3. Então é a taxa, quantidade de falha que eu tenho nesse meu intervalo de tempo aqui, ΔT. Já a taxa acumulada de falha é o que? É a soma, né, daquelas minhas falhas. Então, se eu for pegar a taxa acumulada, eu vou pegar isso aqui, vou somar esses dois, que é o próximo. Vou somar isso aqui, que é o próximo. Ele vai acumulando ali, né, as falhas durante o período de tempo. Então, como é a taxa de falha acumulada, né, essa nossa taxa de falha é quem? A integral de 0 a t da taxa de falha aqui, né, dt. Então, aqui, ó, você vem aqui, ó, o t tendendo ao limite, né, a nossa taxa de falha ali é o que é infinito. Né? Então é uma função não crescente, ela é uma função que vai estar sempre crescente, já que ela é acumulativa. Então, pessoal, a caracterização ali do tempo de falha de um componente, né? Então a gente pode buscar ali, né, através dessas funções, né? Então uma determinada função de densidade e probabilidade, função de confiabilidade, função de distribuição acumulada, taxa de falha ou taxa de falha acumulada, né? Então ela é caracterizada ali, né, pela distribuição do tempo de falha de um componente. Então, como qualquer uma dessas funções aqui, a gente pode determinar ali as outras funções e as outras características. Né? Por exemplo, né, a confiabilidade é o que? É o exponencial de menos a integral de 0 a t da minha taxa de falha. Né? A taxa de falha acumulada, que é a integral de 0 a t da taxa de falha, é igual a menos logaritmo de r da minha confiabilidade, que é também igual à integral de 0 a t da função de densidade de falha sobre a confiabilidade. Então são com todas essas funções, né, dá para a gente ir trabalhando e determinando, né, desde que a gente tenha aqui uma dessas funções. Olha aqui esse outro exemplo. Dada a taxa de falha linear, né, 5 vezes 10 a menos 6t, onde t está em hora, qual é o tempo de operação atingido para uma confiabilidade desejada de 98%? Então ele pede para construir o gráfico da taxa de falha e da confiabilidade desse equipamento em função do tempo operacional. Então, ó, eu tenho ele aqui. Então o que eu sei? Ó? Ele me deu a taxa de falha. A confiabilidade é quem? Exponencial de menos integral de 0 a t da taxa de falha, substituindo aqui, ó, a minha função, né? Resolvendo essa integral, a gente vai ter esse meu valor da exponencial em função do t. Mas como ele quer o tempo para essa confiabilidade, lembrando, né, a confiabilidade está em porcentagem, então a gente vai pegar ele aqui, ó, e vai jogar aqui, ó, nesse valor. Só que ele entra em quem? Né? 0,98. Então, resolvendo aqui esse problema, né, a gente encontra que vai ser, né, no tempo de aproximadamente 90 horas. Ele já atinge a confiabilidade de 98%. Então, olha aqui, ó, a função de taxa de falha que tem, até 1500, né? E botando aqui a minha confiabilidade, né? Sai de 1 e 1500 aqui ele já está bem próximo aqui do zero. Então, observo no gráfico ali, né, o comportamento. Olha aqui um outro exemplo, né? Qual que é a taxa de falha acumulada para uma taxa de falha, né, de 5 vezes 10 a menos 6t? Então,
a taxa de falha aqui acumulada, eu tenho o meu H de T aqui, que é igual ao H de T dt. Então, integrando aqui de 0 a t, a gente vai ter aqui, ó, a nossa taxa de falha acumulada. E um compressor, olha aqui, ó, um outro exemplo. Um compressor tem confiabilidade dada por a confiabilidade 1 menos t ao quadrado sobre a ao quadrado, sendo 0 o tempo entre 0 e a, onde a é um parâmetro, né, de tempo máximo da vida útil. Então ele quer o quê? Encontre a função de densidade, determine a taxa de falha do compressor e construir o gráfico de confiabilidade, né, aqui o de densidade e a taxa de falha do equipamento. Então, para encontrar o F, a gente sabe o que? A nossa densidade é menos dr de t dt, né? A derivada ali de t da minha confiabilidade ali negativo, substituindo, a gente chega aqui resolvendo, o nosso F de t é 2t sobre a sobre 2. Então, para determinar agora a taxa de falha do compressor, né? É quem? É a densidade, que a gente já determinou aqui, a confiabilidade tem, um sobre o outro ali, essa é a taxa de falha. Então, agora tendo os dois, né? A gente já tem aqui, ó, a função de confiabilidade que já foi dada, a função de densidade e probabilidade que determinamos e a de taxa de falha. Colocamos aqui, ó, o nosso A, né? Que é o limite aqui, 280, se eu não estou enganado, esqueci de incluir aí o valor dele. Então, observo, a minha confiabilidade cai de 100 até 0 nesse ponto aqui do A. A minha função de densidade e probabilidade, né? Se a gente for calcular a área aqui, vai dar 1. E a taxa de falha, que é aqui, ó, observa, né, que a quantidade de falha aqui, ó, aumentou bruscamente nessa parte final. Então, aqui a gente agora, né, trabalhou já tendo as funções, né, mas mais para frente a gente vai precisar o quê? Dos dados de falha, né, que vai ter ali as paradas para a gente estar determinando ali quem são essas funções.